Olá, como vai? Vamos a mais um encontro de matemática. Eu, Valéria Lana e o Daniel. Tudo bem, Daniel? Vamos lá. O assunto de hoje é conjuntos numéricos, números irracionais. Qual que é a habilidade que eu quero desenvolver com vocês hoje? Olhe bem, reconhecer um número irracional como um número real, cuja representação decimal é infinita e não periódica. Essa é o auge da aula de hoje. Você saber que o número irracional, ele é uma dízima, porém não periódica. E identificar dízimas não periódicas como números irracionais, ou seja, o contrário também. Se você vê um número irracional, você sabe que é uma dízima não periódica, tá? Baseado na última aula que nós vimos, tá certo? Nós trabalhamos com potência de expoente negativos, trabalhamos com notação científica, eu mostrei para vocês curiosidades de notação científica e hoje nós vamos reconhecer o número irracional π, que é o mais importante para a gente. Hoje eu acho que todo mundo já ouviu falar de π, né? Que, por sinal, outro dia 14 de março, foi comemorado o número do π. Tá? Você sabe por quê? Porque dia 14 de março é 14 do 3. Invertendo, né, que a gente fala, né, 3,14 seria março, dia 14. Não é legal? Muito bom. Olha só, primeira coisa que eu vou pensar, isso que está aqui são números irracionais. Ok, nós vimos no último encontro que os naturais estão dentro dos inteiros, que estão dentro dos racionais, que junto com os irracionais vão dar o conjunto dos reais, e existe um outro conjunto que a gente não estuda por enquanto, que é um número que se eu pegar todos os reais e juntar com os números imaginários, eu vou ter um conjunto chamado conjunto dos números complexos. Esse sim engloba todos os números que nós conhecemos. Muito bem, tá vendo aqui, ó? Eu pego o número inteiro, se eu pegar aqui, ó, tá vendo, ó? Metade é a parte do inteiro com zero, né? Inteiro positivo com zero. Se eu pegar a parte negativa, vai dar os números inteiros. Juntando esses dois, mais as frações, as dízimas periódicas, aquela que tem o númerozinho que repete, eu vou ter o conjunto dos números racionais. Se eu pegar esse conjunto, juntar com raiz de 5, menos raiz de 3, menos raiz de 8, que são todos números irracionais, eu vou ter o conjunto dos reais, que é o conjunto que a gente estuda até o 9º ano, tá ok? Muito bem, depois a gente aprende mais. Notação científica. O que é uma notação científica e para que serve? Nós vimos no último encontro. Aplica o tempo todo no elétron, né? Nós vimos um exemplo do vírus da Covid, apliquei com vocês na ideia de múltiplos e submúltiplos do metro. O que é um pixel? Tudo isso tem a ver com a parte de expoente negativo. Muito bem. E os números irracionais? Os números irracionais me dão uma divisão tática. Olha só, se eu pegar o conjunto dos números racionais, interseção com os números irracionais, esse conjunto é vazio, porque não há interseção entre racionais e irracionais, tá certo? Muito bem. Não confundir, que é o que eu falei no início da aula, uma dízima periódica com números irracionais. Olha só, quando dá dízima é irracional, sempre que der... Não, dízima é um número decimal infinito. Tudo que é um número, tudo que você vê na sua frente, que for um número decimal infinito, 0, é uma dízima. Essa dízima pode ser periódica ou não periódica. Periódica é aquela que tem um número que se repete. Por exemplo, 0,333333, 0,1222222, está repetindo. Isso são dízimas periódicas. Agora, a raiz quadrada de 2, que vai dar 1,4142, 135, blá, blá, e não tem nenhuma repetição, não periódica. Não repete.
O pi, fabuloso pi, 3,1415, não tem número que repete. Então, esses dois aqui, ó, são irracionais. São dízimas não periódicas. Muito bem. Aí, a pergunta é simples. Quando surgiu o primeiro número irracional, as pessoas já esperavam isso, tá certo? Será que isso realmente aconteceu? Então, hoje eu quero contar a história da primeiro registro de número irracional. Vamos lá. Pitágoras era um matemático grego, tá certo? Chamado Pitágoras de Samos. E ele viveu no século V a.C. e ele costumava dizer: tudo são números, tudo são números. E esse era o raciocínio dele. Contudo, como se tudo pudesse ser explicado através dos racionais, já que naquela época não se conhecia os números irracionais. Nessa época aí, só se conheciam os números inteiros e as frações. Tá certo? Não se conhecia os números irracionais. Tá certo? E aí, olha só. Opa, deixa eu passar. Isso, passei. Agora, olha só. Um dos principais teoremas que a gente conhece, tá certo? É o Teorema de Pitágoras, salvo que esse não foi o único teorema que Pitágoras fez, mas esse é o mais famoso. O que falava o Teorema de Pitágoras? Pitágoras demonstrou o que ficou conhecido, né, como nosso Teorema de Pitágoras até hoje, a saber o quê? Num triângulo retângulo, tá certo? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E isso é o nosso Teorema de Pitágoras. Em particular, o chamado triângulo pitagórico, tá certo? Onde a hipotenusa vale 5, olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esse é o triângulo pitagórico. Ele colocou a hipotenusa valendo 5, um cateto valendo 3 e o outro cateto valendo 4. E aí, quando você faz a conta, né, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, fica 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, e 25 vai ser igual a 9 mais 16, tá certo? E isso vale também para termos proporcionais, dentre vários outros números inteiros. Muito bem. A escola pitagórica, gente, ela era quase que uma seita religiosa. Ela tinha uma verdadeira fixação pelos números inteiros e pelas formas geométricas. Mas Pitágoras não esperava uma consequência desastrosa para a sua seita vinda do seu próprio teorema. Hipaso de Metaponto, sem qualquer má intenção, Hipaso, ele era um discípulo de Pitágoras, tá? Sem qualquer má intenção, começou a testar o Teorema de Pitágoras em tudo que ele via. Até que ele encontrou o comprimento da diagonal do quadrado de lado 1. E aí, que é esse daqui, ó, 1, e aqui é a diagonal. Quando ele encontrou, tá certo, esse comprimento, ele percebeu, tá certo, que, aqui, ó, essa aqui é o primeiro registro que a gente tem. Hipaso percebeu que a diagonal desse quadrado tinha um comprimento muito estranho. Era um desconhecido, que era desconhecido pela sociedade pitagórica. Esse comprimento não existia no mundo deles. Esse comprimento nada mais é, tá certo, que a raiz quadrada de 2. Porque quando eu faço 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, dá 2. E a raiz disso é a raiz de 2. E raiz de 2 é um número irracional. E por ser um número irracional, ninguém da sociedade pitagórica conhecia esse número era desconhecido. Tá certo? Então, basicamente, a revelação implicada que os seguidores do famoso filósofo e matemático não eram mais possuidores de uma verdade. O dogma de que o conteúdo, esse conteúdo, né, que tudo se faz através de números, né, ele era falso. E aí o que ia acontecer? Vamos lá, quer ver?
esse número não era racional, não era uma fração, não era um inteiro. Então, esse número seria o primeiro número irracional registrado na história. Então, basicamente, a revelação implicava que os seguidores do famoso filósofo e matemático não eram mais possuidores da verdade, ou seja, a sociedade pitagórica não possuía mais a verdade. Eles não eram únicos, né? Com isso, tá? A medida do Pitágoras, vou continuar, essa comunidade pitagórica, o próprio Pitágoras mandou expulsá-lo. E olha para você ver o que eles fizeram na época, isso aí reza a lenda. Que mandaram construir uma tumba com o nome de Hipaso, tá certo? Dizendo que ele estava morto para a sociedade pitagórica, tá? E, enfim, aí o Hipaso ficou pensando. Especialistas da Grécia Antiga contam que Pitágoras fez sua escola jurar que não revelaria. A escola dele tinha que jurar que não contaria para ninguém essa descoberta. Mas o Hipaso não aceitou aquilo e insistiu em divulgar a natureza desse número, né, do comensurável ou do imensurável número raiz de 2 que ele encontrou. Aí reza a lenda que boatos dizem, esse teria sido o motivo do suposto crime. Nós temos que matar essa pessoa que está dizendo que a gente não tem. Então esse é o suposto crime. Realmente, o fim da história de Hipaso nós não temos conhecimento, mas sabemos que ele foi o que revelou o primeiro número pitagórico. Tá certo? E se você observar aqui, tá vendo? Ó, sempre, e ele começou a aparecer em tudo que a gente tem de número irracional. E foi a primeira vez que o número irracional veio à tona, né? Quebrando vários dogmas da época, e aí, depois, posteriormente, ele apareceu e nós tivemos que estudar ele assim mesmo. E um outro número que é famoso demais da conta é o pi. O número pi, que é, olha só, aqui eu coloquei, mas não deu para pegar tudo, ó. 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 793, 23, 84, blá, 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 e já tem milhões de casas decimais com pi, tá? Demonstrada que hoje só mesmo os computadores conseguem calcular, porque a gente não consegue. E aqui eu quero contar um pouquinho do pi para vocês. O pi é o mais famoso dos números irracionais. E isso é verdade. Sempre que eu peço para um aluno, me dá um exemplo de um número irracional, o aluno vem assim. O engraçado é a retórica. Ele fala raiz de 2, depois ele fala pi. Isso eu escuto o tempo todo, tá? E o pi, ele representa uma proporção, tá? Da medida da circunferência e do seu diâmetro. O que é a medida da circunferência e do seu diâmetro? Olha bem, eu pego uma circunferência, passo um cordão em volta dela, calculo o diâmetro e aí vai dar exatamente se eu dividir um pelo outro. Vou te mostrar o que eu vou dividir. Eu tenho uma circunferência, tá aqui a circunferência, tá? E aí vou pegar um cordãozinho, isso daqui, ó, é o comprimento da circunferência, ó. Isso é o comprimento da circunferência. Peguei esse comprimento aqui, ó, é esse daqui, tá? Vou lá, anoto quanto que vale isso daqui. O outro comprimento que eu faço é esse daqui, ó. Eu pego o diâmetro, que são 2 raios, tá vendo, ó? E anoto esse comprimento. Ao dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro, eu encontro aproximadamente 3,14. E cada vez que eu faço essa medição, esse número se modifica e vai indo, e é por isso que o pi é um número irracional, ok? Muito bem. Continuando. O outro número famoso e que é conhecido, e ele veio de coisas da natureza, ele é o nosso número 2,71, 82, 28, etc, 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 que é chamado número de Neper, tá? O número de Neper, que se representa habitualmente pela letra E, tá? Deve-se ao matemático escocês John Neper e ao matemático suíço Leonhard Euler. Euler, tá certo? A gente fala o número de Euler, tem gente que costuma dizer que esse E é em homenagem a Euler. E o N que a gente fala lá numa matéria que a gente vê lá na frente, chamado logaritmo neperiano,
é em homenagem a Néper, né? Então, ficou, para não, né, dar briga, eu acho, né? Ficou o E em homenagem a Néper e, ficou o E em homenagem a Euler, né? A Euler, que a gente fala, que é alemão, e o N em homenagem a Néper, para não dar briga, né? Os dois trabalharam juntos. Muito bem. Esse número é uma constante que surge em várias aplicações científicas. A partir do ano que vem, vocês vão trabalhar com isso em física, em matemática, tá certo? São matérias importantes que são aplicadas no nosso dia a dia, tá certo? Esse número, ele é encontrado, quando eu vou trabalhar, a gente fala que é um número transcendente. A gente vai encontrar ele na hora que for calcular o pH de uma substância química. Quando a gente vai calcular o pH do aquário que tem aí na sua casa, dos peixinhos, que a gente vai lá e mede o pH, é calculado através do número de Néper, tá certo? Quando você vai fazer a medida da intensidade de um terremoto, também é através desse número. Então, enfim, ele é muito usado na natureza. Esse é o número de Néper. Uma das maneiras de calcular o número de Néper é ir fazendo 1 mais N, 1 sobre N elevado a 1. Então, por exemplo, se o N é igual a 1, fica 1 mais 1 elevado a 1. Aí depois você vai somando, vai somando, vai somando. Isso infinitamente vai dar aquele número ali. Muito bem. Há outro número que eu amo, e eu acho que é o número mais importante, é o número que surge com a razão áurea, que é o número de ouro, ou Φ, ou o número que foi feito com a sequência de Fibonacci, tá? O que é o número de ouro? É também chamado número áureo devido à razão áurea. É uma constante algébrica simbolizada pela letra grega Φ, que é essa daqui, tá? Eu gosto desse cálculo aqui porque esse cálculo aqui ele é geométrico. 1 mais raiz de 5 sobre 2 é a resolução de uma razão áurea que a gente tira através da geometria e que cai numa equação do segundo grau e eu chego nessa solução. Então eu gosto dessa explicação que eu acho ela mais bonita. É o número 1,61803 e aí por diante. Como que surgiu? O que Fibonacci fez para isso surgir? Muito legal também. O que ele fez? Ele pegou um retângulo, tá certo? Tá aqui, ó, o retângulo, e foi pegando as razões, ó. Só que ele fez o contrário. Ele pegou primeiro, tá certo? Um retângulo, não sei se está dando para vocês virem aqui, ó. Um quadrado de lado 1, juntou com outro quadrado de lado 1. Pôs um em cima do outro, fez um quadrado de lado 2 aqui do lado, ó. Tá vendo, ó? Depois ele pegou 2 mais 1, fez um quadrado de lado 3. Aí ele fez 3 mais 2, um quadrado de lado 5. Aí ele fez 5 mais 3, ele fez um quadrado de lado 8 e assim por diante. Foi assim que Fibonacci chegou, tá vendo, ó? E aí isso vai para o infinito. Ele chegou a uma coisa muito legal que a gente chama de espiral de Nautilus. Por quê? Tá vendo aqui, ó? Se eu abrir e rodar, vai dar exatamente o caramujo de Nautilus, que é aquele caramujinho que a gente vê na praia. E o mais legal é que isso continua. E se você for fazer na conta, você vê uma série de coisas. Nesse vídeo que está lá no YouTube para vocês acessem ele depois, tem tudo que é aplicado a teoria de Nautilus, tá? A teoria de Fibonacci. São números que caem o tempo todo. Outra coisa também, você já deve ter visto essa brincadeirinha aqui, ó, que é um caleidoscópio, não sei se vocês se lembram quando vocês eram crianças, se não viram, depois eu ensino a fazer. Você olha, vai rodando, aí você tem uma infinidade de fractais. A explicação sobre esses fractais também eu coloquei nesse vídeo que está lá no YouTube, vocês podem seguir, ele é seguido da razão áurea e é muito legal. Assiste. Para finalizar, eu vou finalizar com a única questão do Enem que eu me lembro mais recente, que foi a do ano passado, falando sobre a razão áurea. Um segmento de reta está dividido em duas partes na proporção áurea. Quando o todo está para uma... E foi falando. E conta a história da razão áurea. Depois vem assim, ó. Essa constante proporcionalidade conta de onde que surgiu, que foi aquela que eu falei lá no início, a solução dessa equação daquele valor lá do início. Muito bem. Veio essa tabelinha na prova e a pergunta era, qual é o próximo número que vai entrar ali?
Olhando para essa tabela, tem uma sequência. Qual é o número que vai entrar aqui? Aí vem lá, letra A, B, C, D. Aí o que você faz? Você vai olhar para aquela tabelinha, vai pensar, pensar, pensar e finalizando. Olha que legal, o Fibonacci presente, olha. Presta atenção, ó. 1 mais 2, 3. 1 π mais 2 φ, 3 φ. 2 φ mais 3 φ, 5 φ. 3 φ mais 5 φ, 8 φ. E 5 mais 3, 13 φ. E o número é a mesma coisa, ó. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. Resposta correta, letra E. E a gente fica por aqui. Um beijo enorme no seu coração e até a próxima.